Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Monday Night Raw, show do dia 26 de janeiro de 2026, o último antes do Royal Rumble. E olha, foi um show interessante que inclusive teve luta pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. Se você quiser saber que luta foi essa e o que aconteceu, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião e as informações que estão aqui vão surpreender você. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, porque quando você clica no like, você divulga o nosso vídeo para mais pessoas, porque isso força o algoritmo a entender que o vídeo é bom, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Raw, falando agora do Raw do dia 26 de janeiro de 2026, talvez o último Raw desse homem aqui, né? AJ Styles. AJ Styles que nitidamente estava emocionado, né? Quem assistiu ali a cena olhou e falou: tá estranho, hein? Tá esquisito. O AJ Styles ele veio pro ringue e aí ele começou a falar que ele estava feliz de estar ali em Toronto, que ele pode estar ali na última vez no Monday Night Raw e tudo mais, mas que ele tem certeza que a carreira dele não vai acabar, que ele vai poder trazer bons momentos para o público e que ele gostaria de fazer algumas coisas antes de se aposentar. Uma delas, ser campeão mundial. É claro que quando ele fala isso, é como se tivesse falado o nome do Joe Hendry, mas em vez de vir o Joe Hendry, veio o CM Punk. CM Punk veio pro ringue e basicamente numa conversa ali com o AJ, ele chegou e falou: "Cara, eu tô querendo entender por que raios você colocou a sua carreira em jogo. Afinal de contas, você poderia ter ali uma turnê de despedida, se conectar com os fãs. Você tá falando que você quer se conectar com os fãs. E aí agora, cara, poxa, como é que a gente vai fazer? A gente, pô, você tá falando que você quer lutar pelo campeonato, né? Então, assim, se você se aposenta no sábado, como é que você vai lutar, né? O AJ ele chega a sugerir de fazer uma luta em que se ele vencesse com o CM Punk disputaria o título. Mas aí o Punk chega e fala: "Cara, de repente isso não vai acontecer, porque você pode se aposentar". Aí o AJ fala: "Pô, mas você tá me desrespeitando, tal, não sei o quê". Aí ele fala: "Não, não tô desrespeitando ninguém. Não quis te desrespeitar, eu apenas estou dizendo o seguinte: se você perder no sábado, você não vai ter uma chance de lutar pelo título. Então vamos fazer o seguinte: o que que você acha da gente fazer uma luta pelo título hoje?", né? E o AJ aceita, os dois apertam a mão, e aí imediatamente eu pensei: "Bom, essa vai ser uma luta intrigante". Por quê? Porque a luta do Gunther com o AJ Styles no Royal Rumble já tá intrigante porque o AJ se perder se aposenta. Mas ela pode ficar mais intrigante ainda se o título for parar nas mãos do AJ. Porque se o título sair do Punk pro AJ e o AJ perde no sábado, o Gunther se torna campeão mundial. Então seria uma forma perfeita de dar mais um reinado de campeão mundial pro AJ Styles, sem ele precisar fazer mídia, e passa o título pro Gunther e a WWE dá uma mexida nas histórias até WrestleMania. Pois é, a gente acredita, né, que essas coisas são possíveis. Mas enfim, esse acabou sendo o main event do show, tá? Ao longo do show nós vimos algumas coisas interessantes. A primeira luta da noite foi a Rhea Ripley, Io Sky e Stephanie McMahon contra a Judgment Day completa, né? Liv Morgan, Raquel Rodrigues e Roxane Perez. Essas três aí, né? E aí a luta foi contra a Rio e Stephanie McMahon. Essa luta ela foi uma luta muito, muito interessante. Ela foi bem acelerada, tá? A história da luta foi a Judgment Day cortando o ringue com a Io Sky e depois com a Stephanie McMahon. Chama atenção o fato de que a Judgment Day não alvejou o tornozelo da Stephanie, tá? Essa é uma informação interessante porque elas poderiam ter atacado o tornozelo da Stephanie considerando que o tornozelo estava machucado até recentemente. Mas de repente a WWE falou pra preservar o tornozelo da Stephanie, né, pra não, de repente, não agravar a situação. De qualquer forma, foi uma excelente luta com vários combos interessantes. Teve um combo, eu não sei se vai aparecer nas fotos aqui, um combo em que a Liv Morgan acertou um Cold Breaker e aí a Roxane Perez acertou um Side Russian Leg Sweep na sequência, né? Foi bem interessante. A Liv Morgan tentando Oblivion e a Rhea Ripley segurando. E aí no final, a Rhea conseguiu
a acertar o Riptide para 3, tá? Então, vitória da Rhea, da Io e da Stephanie Vaquer, mas todo mundo na luta lutou muito bem, tá? A Raquel Rodrigues usou muitos golpes de potência, as meninas e as demais meninas voaram pra caramba. Eu achei muito interessante. E foram 13 minutos de luta. Eu vou dar 3 estrelas e 75 para essa luta, tá? Foi uma luta bem construída, teve bastante interação, bastante movimentos. E é legal de ver todas as campeãs aí, principais, né? A campeã mundial peso pesado e as campeãs de duplas juntas. Sendo que, pra mim, essas três podiam lutar entre elas pelo campeonato feminino, né? Com certeza elas podiam lutar pelo campeonato feminino numa triple threat. Apesar de que eu ainda gostaria de ver Rhea Ripley e Io Sky na WrestleMania, né? Vamos ver o que a WWE vai aprontar pra gente aí com essa divisão. Mas essa divisão feminina de hoje em dia, divisão feminina da WWE, é provavelmente a mais forte de todos os tempos. Pena que ela tá mal ajustada, né? Onde boa parte das grandes lutadoras estão na divisão de duplas. Vamos ver o que a WWE vai aprontar aí. Depois disso, nós tivemos um segmento em que a Division veio pro ringue, né? A Division veio pro ringue e aí, cara, foi interessante. O Paul Heyman introduziu todo mundo, né? E aí ele chamou o Adam Pearce, né? Chamou o Adam Pearce. E o Adam, basicamente, chegou e se humilhou, cara. Se humilhou total. Ele chegou pra Division e falou, ó... eu reconheço que eu encostei no Bron Breakker primeiro, então foi por isso que ele se irritou. Eu reconheço que os Brass Knucks acabaram causando a derrota do Austin Theory semana passada. Detalhe que os Brass Knucks quem trouxeram foi o Logan Paul, né? Então, assim, Paul Heyman deu pro Logan Paul, o Adam Pearce tirou da mão do Logan Paul e deixou no ringue, né? Essa parte o Heyman ignorou, né? Enfim. E aí depois a gente chegou e falou, olha, queria pedir desculpas, queria dizer que o Bron Breakker tá no Royal Rumble e todo mundo da Division tá no Royal Rumble. Aliás, o show, esse show foi pra falar muito das pessoas que estarão no Royal Rumble. Foi durante muitas vezes falado no show sobre as pessoas que estariam no Royal Rumble. E aí depois ele simplesmente foi embora com o rabinho entre as pernas, assim. O Adam Pearce foi completamente alijado, assim, do seu poder como general manager, né? Depois, lá na saída, num segmento, ele estava no telefone e ele falou: Olha, tá tudo no esquema agora, eu acertei tudo mais. Essa história desses telefonemas está muito estranha. Tem muita gente falando que pode estar falando com The Rock, tem muita gente que está falando que ele pode estar falando com o Seth Rollins. A gente não sabe. O fato é que tá esquisito demais essa história do Adam Pearce estar falando no telefone com alguém dizendo que tá tudo certo, tá tudo no esquema, tá? Desculpem, é o meu problema da voz, né, que eu comentei ontem na live, eu já tava falando. Minha voz tá bem complicadinha desde o Saturday Night Main Event. Enfim, depois da luta, depois disso, né, o Adam Pearce ele chega e fala, olha, Theory, eu acho que você com certeza tá querendo uma luta contra o Rey Mysterio, pra poder provar o seu valor, tal, considerando que o Rey bateu em você com o Brass Knucks e tudo mais. Então ele chama o Rey, e aí o Rey vai vir lutar contra o Austin Theory, só que o Dragon Lee e o Penta vêm junto para poder participar ali da luta. E a luta do Rey contra o Austin Theory foi uma luta boa, tá? Não foi uma luta espetacular, assim, meu Deus, né? Mas aí, cara, o Rey, ele também já tá cansado, né? Tá com 50 anos de idade. O pessoal fala muito do CM Punk, o Rey também tá cansado. A diferença é que o Rey ainda consegue fazer muitos golpes legais. Foi uma luta muito boa, o Austin Theory casou muito bem a luta com ele, tá? Fez bons movimentos. A luta teve 12 minutos e acabou tendo a vitória do Austin Theory depois que teve muita interferência, tá? O pessoal da Division veio pra... O Bron Breakker não tava no meio não tava no ringue, tava o Logan Paul e o Bronson Reed. O Logan Paul e o Bronson Reed se engalfinharam com o Penta e com o Dragon Lee no meio do salseiro. O Rey foi pra fora do ringue pra atacar o pessoal. Quando ele voltou, ele tomou o stomp do Austin Theory e aí acabou fazendo pinfall pra 3. Então, vitória do Austin Theory. Depois veio o Bron Breakker e saiu estraçalhando todo mundo, deu spear em todo mundo. Teve Frog Splash do Logan Paul, teve Spear do Bron Breakker, teve Tsunami do Bronson Reed. Aqui
é que a gente precisa de falar uma coisa que é importante, tá? Saiu uma notícia durante a live, o pessoal notou que nesta parte do segmento, o Ray, ele foi colocado para fora do ringue e imediatamente o pessoal falou que o Ray lesionou. E as notícias que saíram hoje dão conta de que realmente o Ray lesionou, que o juiz botou, fez o sinal do X durante o intervalo e que o Ray foi carregado pelos médicos, tá? Então, infelizmente, o Ray lesionou de novo. Ele acabou de voltar de uma lesão que ele teve antes da WrestleMania no ano passado. Tava aí aparecendo nas histórias e tal, e aparentemente ele se lesionou de novo. E assim, o que eu posso dizer é que quando você chega numa certa idade, as lesões vão acabar acontecendo. Então, pode ser que o Rey Mysterio seja aí um novo candidato para ser aposentado pelo Gunther, tá? Porque o coitado vive lesionado. Eu acho que a WWE deveria manter ele numa, de repente ali, num trabalho ali nos bastidores e tudo mais, de repente como agente de luta, é, como promotor, como, sei lá, como um, um embaixador da WWE, né? Meio que o que o John Cena vai fazer. Eu acho que o Rey Mysterio podia fazer isso, podia ir lá pro México, ser comissário lá na AAA. Enfim, eu acho que tem caminhos pro Rey poder continuar com a WWE mesmo se aposentando, tá? Então vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer aí com o Rey Mysterio, mas é uma pena a gente ver ele lesionado novamente. Continuando com o show, a gente vai. Teve um segmento do Jey Uso, que ele veio pro ringue, e aí ele foi falar que ele tava. Ele fez o It, na verdade ele não falou nada. Ele fez o It porque ele foi acompanhar a luta de quatro fatais pelo posto desafiante número um ao título de duplas, tá? Essa luta teve aí os dois americanos, o Bravo e o Raio, o Alpha Academy, o Otis e o Tozawa, o New Day, que rasgou aí o cartaz que falava obrigado a Deus pelo New Day, né, que é a frase de efeito deles. E também teve o American Made, o Julius e o Brutus, que novamente mostraram um bom serviço no ringue. Eu vivo dizendo isso. O Julius e o Brutus Creed são muito subestimados. Esses dois têm muito talento. Não dá pra entender por que a WWE não empurra os caras. Entendeu? Eles já provaram no passado, em entrevistas nos bastidores, que eles têm condições de falar no microfone. E realmente, a WWE não confia neles. Não dá pra entender. Mas enfim, essa luta, ela foi aquela típica luta de quatro fatais de duplas, em que apenas dois lutadores participam no ringue. E esse tipo de luta, particularmente, é um caos que eu não gosto. Sabe? Eu acho muito esquisito. Fica aquela coisa que você nunca sabe quem é o lutador legal, e eles se embananaram de novo durante essa luta. Eu acho que esse tipo de luta devia ser com quatro lutadores. Por exemplo, quando é uma triple threat de duplas, três lutadores estão no ringue ao mesmo tempo. Por que que com quatro fatais você só pode ter dois? Bota quatro no meio do ringue também. Pelo menos você fica mais fácil de você saber quem é que é o lutador legal, entendeu? Enfim, eu acho que a WWE tinha que mudar essa história dessa luta. O que interessa aqui é que no final das contas, eu tinha falado no começo da luta, eu falei o seguinte, olha, não se surpreendam se o Otis e o Tozawa vencerem, porque eles tinham aparecido num segmento com o Jay falando que eles queriam vir pro título de duplas. Lembra isso? Tem algumas semanas. E eu falei, gente, não se surpreendam se o Otis e o Tozawa vencerem essa luta. O que aconteceu? O Otis e o Tozawa venceram a luta. 12 minutos de luta, 11 minutos de luta. Eu vou dar 3 estrelas e 25 para essa luta, 3 estrelas e um quarto. Mas, sinceramente, cara, isso aqui foi uma vitória só pra poder dar uma lutinha legal pros Usos e eles defenderem o título. Essa aqui é a verdade. Né? Isso aqui não vai levar a história nenhuma, não vai levar o Otis e o Tozawa se tornando campeões de duplas. Deus me livre se isso acontecer. Eu acho que ali das outras duplas, tanto o New Day quanto o American Made, os Creed Brothers, mereciam ser campeões de duplas. Os dois americanos, sinceramente, eu acho que não. Se eles fossem ainda o New Cat Republic, né, o Tyler Bate e o Pete Dunne, ainda vai. Agora, com essa personalidade dos americanos, né, isso é intancável como campeões, né? Mas tanto os Creed Brothers quanto o New Day, como campeões, pô, daria certo.
Agora Otis e Tozawa não dá, né? Vamos ver essa luta aí. Infelizmente, a gente vai ter essa luta em breve. A WWE ainda tem que marcar, tá? Mas, assim, uma luta de televisão foi divertido. Depois aí o Jey Uso apareceu, né? O Jey Uso chegou a interferir na luta pra tirar o Grayson Waller. Grayson Waller tava atrapalhando muito na luta. E aí o Jey Uso foi lá e tirou o Grayson Waller do caminho. E por fim nós tivemos a luta entre o CM Punk e o AJ Styles. Mas durante o show a gente teve um segmento interessante também da Natália, né? A Natália e... Aliás, alguns segmentos, né? Teve um segmento da Natália, uma promo, em que ela basicamente mostrou que ela agora é a Nery, vai ser a Nery no main roster, que ela diz que a Nery, ela tá ali pra dizimar, então achei legal. Já tem até uma frase de efeito. E nós tivemos também um segmento em que a Kairi Sane e a Asuka encontraram a Becky Lynch nos bastidores. E aí a Kairi Sane foi falar assim pra Becky: a Asuka quer dizer que ninguém tá pronto pra Asuka. Aí a Becky chegou e falou assim: eu tô pronta pra Asuka, já derrotei ela várias vezes. Ai, meu Deus. Depois a Asuka e a Kairi Sane falaram que tava no Royal Rumble e tal. E a Kairi Sane falou que a Asuka seria a vencedora do Royal Rumble, a Asuka vai embora. E aí, quando a Asuka vai embora, a Kairi Sane chega e quase bota a mão assim no campeonato intercontinental da Becky Lynch. Eu achei interessante isso, porque tá aí um local que a WWE podia aproveitar a Kairi Sane, assim, um cenário que a WWE podia aproveitar a Kairi Sane. É esse campeonato intercontinental. Eu acho que a Kairi daria uma boa campeã em si. Então, vamos ver o que a WWE vai fazer aí com a nossa piratinha. Enfim, CM Punk e AJ Styles vieram então para o main event da noite. E uma coisa que eu devo dizer é que essa luta, se tivesse acontecido uns 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, né, com o AJ lá do Japão e o CM Punk no auge da carreira dele, né, perto da saída dele na WWE, essa luta teria sido 5 estrelas. 5 estrelas. Mas hoje em dia, com o CM Punk cansado do jeito que tá, a luta não foi boa. Né? Não é que a luta não foi boa, a luta foi boa, mas ela não teve a empolgação que a gente achou que ela poderia ter. A luta foi lenta, tá? A luta foi metódica. Então, assim, quando a gente considera isso, a gente pensa, poxa, cara, que desperdício que a gente teve aqui, né? Mas enfim, o fato é que a gente teve a oportunidade de ver essa luta que nunca havia acontecido, né? Foi uma Dream Match. Então, AJ Styles e CM Punk foram pra luta e, como eu disse, cara, teve muito hold, muito chain wrestling. Quem acelerou a luta na maioria das vezes foi o AJ Styles, né? Porque ele ainda tá em forma, ele ainda tem energia. O Punk tá mais cansado do que tudo. Ele faz essa corrida aí do Lick Frog, ele já cansa, né? E assim, a luta, ela se desenrolou normalmente. Muitas trocas de tentativa de finalização. O AJ tentando aplicar o Styles Clash, o Punk tentando aplicar o DTS. Durante a luta, os dois aplicaram os seus finalizadores e os dois chutaram. Né? O AJ chutou do DTS, o Punk chutou do Styles Clash e o Styles Clash foi bem no final da luta. Então, quer dizer, foi um momento que a gente achou que, pô, vai que acontece o crime, né? Mas não aconteceu. E aí, cara, depois de bastante tempo na luta, quando o Punk estava com o AJ para aplicar o DTS, de novo, ele encostou no corner. E aí a câmera focou nele. Quando a câmera focou, daqui a pouco só veio assim uma figura assim, vlup, e deu uma voadora no CM Punk. Essa figura foi ninguém mais, ninguém menos do que o Finn Balor. Mas por que o Finn Balor? Durante o show, o Punk havia encontrado o Finn Balor e basicamente disse pra ele, na cara dele, que ele tinha que jogar fora o peso morto do Judgment Day. E que se ele fizesse isso, talvez ele viesse a se tornar campeão mundial peso pesado um dia. E isso deixou o nosso queridíssimo Finn Balor intrigado. Deixou ele intrigado. Depois disso, mais pra frente, a Liv Morgan encontrou o Finn Balor, né? Porque o Finn Balor foi conversar com a Adam Pearce para entrar no Royal Rumble. E aí o Adam Pearce falou: cara, você falou tarde demais, não tem mais lugar no Royal Rumble. Não tem mais lugar no Royal Rumble. O Finn Balor ficou irritado e falou: eu vou fazer algo a respeito.
A Liv Morgan aparece, confronta o Finn e fala: vem cá, você vai cair naquele papinho furado do Punk? Você vai cair naquele papinho furado do Punk? É possível, né? E aí ele fica meio bolado, tal, fala: ó, você tinha que causar um impacto, não sei o quê. Então, esse ataque do Finn Balor pra cima do CM Punk foi uma resposta dele ao Adam Pearce e a Liv Morgan. E ao próprio Punk, dizendo: olha só, eu não vou cair nesse papinho furado, eu não vou aceitar estar fora do Royal Rumble, estar fora da possibilidade de lutar pelo título. Eu vou fazer a minha oportunidade. Então daí, o Finn Balor ter atacado o Punk. Isso significa que eles vão dar uma esticadinha nessa feud. O que eu não reclamo, porque a luta do Finn Balor com o Punk foi ótima, porque o Finn Balor carregou a luta toda, né? O AJ Styles hoje não tem mais a energia que Finn Balor tem. Então agora a gente vai ter que aguardar para ver o que a WWE vai fazer com essa feud e o que isso pode dar e o que pode rolar lá no Royal Rumble, né? Pode acontecer alguma coisa, pode ser que eles resolvam botar uma quinta luta no Royal Rumble com o Finn Balor lutando de novo com o CM Punk. A gente vai ter que ver, tá? Teve um outro segmento também durante o show em que teve um desafio por uma Street Fight, né? Por causa do. A Raquel Rodrigues tava passando nos bastidores, a Stephanie Vaquero atacou ela. As duas foram separadas. Depois a Stephanie foi falar com o Adam Pearce, pediu uma briga contra a Raquel Rodrigues. E aí o Adam Pearce falou que a Raquel Rodrigues e a Stephanie Vaquero iriam lutar pelo campeonato mundial feminino numa Philadelphia Street Fight na próxima segunda-feira no Monday Night Raw. Isso se eles conseguirem voar para Filadélfia, né? Com essa tempestade de neve absurda que vai cair nos Estados Unidos essa semana. Mas, enfim, foi agendado para o Monday Night Raw. Eles vão ter essa Street Fight aí, Stephanie Vaquer e a Raquel Rodrigues. Vamos ver o que a WWE vai aprontar, né? Enfim, depois aí o Finn Balor atacou o nosso queridíssimo CM Punk e mandou aí o coup de grace, comemorando depois o estrago que ele fez. E com esse estrago do Finn Balor, o show se encerrou. A luta do Punk e do AJ, que teve 18 minutos e terminou com desclassificação, foi da 3 estrelas. Justamente por causa disso. Eu achei que a luta foi muito lenta, muito metódica. Quando ela acelerou, foi um curto espaço de tempo. E na hora que a gente achava que a gente ia ter alguma decisão, muita gente achava que o Gunther ia aparecer para atrapalhar a luta. O que eu falei, gente, não faz o menor sentido. Seria interessante para o Gunther o AJ se tornar campeão, porque aí o Gunther poderia se tornar campeão, além de aposentar o AJ no Royal Rumble. Mas não, eles mandaram o Finn Balor. Então, isso acabou também tirando um pouquinho do brilho da luta. Por isso que eu dou 3 estrelas para esse main event. E com relação ao show, eu vou dar nota 7. Eu achei que foi um show mediano na média da WWE. Tá? Não quer dizer que foi um show ruim, porque nós tivemos 4 lutas e as 4 lutas tiveram mais de 3 estrelas. Mas ficou aquela sensação, aquele gostinho de quero mais. Ficou aquela sensação de que o show poderia ter sido melhor, tá? Mas numa nota 7 é um show bom. E vocês devem estar se perguntando assim, mas por que você botou uma nota 7 de média para um show que você não gostou tanto? É porque eu considero muito as lutas e o avanço das histórias, entendeu? Então, assim, se você tem um show, por exemplo, que todas as lutas tivessem 2 estrelas e meia e não tivesse grande história, seria show para nota 5. Se tem um show que, pô, não teve uma luta acima de 2 estrelas, aí é show pra nota 3, pra nota 2. É aquele show desastroso. Então, um show que, na média, teve ali por volta de 3 estrelas e 25, 3 estrelas e meia, e tiveram algumas histórias alavancadas, eu acho que nota 7 tá de bom tamanho, beleza? Bom, esse foi o resumo do Monday Night Raw. Eu quero saber a sua opinião para poder reagir a ela no Sincerão da Galera. Coloca aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião sobre o show. Lembrando, um tópico por comentário. E além disso, eu quero saber qual é a sua opinião sobre o Royal Rumble. Quem vocês acham que vai vencer o Royal Rumble? Coloca aqui embaixo também. A gente vai ter vídeo de prévia do Royal Rumble essa semana. Vamos ter alguns vídeos temáticos. O pessoal tá me cobrando. Calma. Vai ter, hoje mesmo, já vai ter vídeo do Royal Rumble. Fiquem ligados aqui no canal, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para continuar ajudando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype.
E acima de tudo, assiste maratona de nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. E desde já eu agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço. Até a próxima.